E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando do recesso, voltando às atividades, agora numa esticadinha até junho. Segundo problema de percepção, consciência e emoção, esse é sobre o sistema somatosensorial. E tá aí o homem que entende disso e vai mostrar isso para nós, vai ensinar. O senhor tá bom? Recesso, tranquilo? Recesso, tranquilo. Tentando Tudo trabalhar um pouco, paz? descansar um pouco, cuidar da família e sobrevivendo. Olha o teclado aparecendo. Essa câmera aqui também. Ainda não me acertei com essa câmera, não. Então hoje a gente vai tentar aqui, da outra vez você me ajudou com a apresentação, hoje eu vou tentar apresentar e falar. Espero que dê certo. E que eu não me atrapalhe. Eu não fico tentando achar as coisas para apontar. Mas você me ajudou bem. Talvez eu me atrapalhe sozinho, né? Então, vamos lá, o caso do violinista que não é violinista. É violeiro. Rapaz, vamos ter que voltar. Agora a tela não vai. Eu cliquei aqui, o negócio não anda. Não, você vai ter que. Não, desce. 2 horas depois. Beleza, mete bala. Já tive problema, já abrimos com problema para mim. Mas sim, esse é o tutorial que a gente fez, o problema lá da lesão, né? Do violonista. Violeiro. E aí a ideia, né, é que os alunos discutam agora a parte dos sentidos somáticos, né? Então, eu lembro que a gente na escola aprendia os 5 sentidos, né? E agora a gente já vai ter 4 só nos sentidos somáticos, né? Vai falar de tato, propriocepção. Os outros são os especiais, dor, né? Dor e termocepção. Né? Então são os sentidos do corpo, a gente vai discutir eles, mas antes disso tudo, eu acho que é legal a gente começar com uma coisa que é o princípio da percepção sensorial, mais que tudo, porque isso serve de base para esse problema, mas serve de base também para entender os sentidos especiais. Né? Então, o grande lance que a gente tem que entender em neuro é que assim, a gente precisa se conectar ao mundo exterior e ao mundo interior. Você precisa saber o que está acontecendo, você precisa de monitorar isso o tempo inteiro. Né? Então, e para você monitorar, a única linguagem que o nosso sistema nervoso entende, que a gente já falou lá na discussão anterior, são os potenciais de ação. Então, eu preciso de algum mecanismo para transformar tudo que está acontecendo aqui fora, todas essas formas de energia mecânica, química, elétrica, transformar isso em potencial de ação. Então, você precisa de uma ferramenta, de um dispositivo que faça essa transdução, que transforme esses estímulos no mundo exterior, né, em potencial de ação. E aí você vai levar essa informação que o nosso sistema nervoso entende, vai levar para uma área que processe isso, e é nesse momento que você sente. Meio que traduzir, né? Uma informação que é de uma certa natureza para aquela natureza química, elétrica que o sistema nervoso entende. Isso. Então, na fisiologia do sistema nervoso, a gente chama isso de transdução. A gente faz esse processo de transdução. Né? E quem faz esse processo de transdução são os receptores. Então, eu gosto de dizer, né, é um negócio que eu acho bem legal, é que assim, o que a gente sente, enxerga, vê, o nosso mundo depende da nossa capacidade sensorial, depende dos nossos receptores. Se você tem receptor para aquilo, provavelmente você vai perceber aquilo. Se você não tem receptor, não quer dizer que a coisa não exista. Você só é incapaz de saber que aquilo ali não, né, que está ali perto. Então pode ser que esse mundo ao nosso redor seja muito mais amplo, pode ter muito mais coisa acontecendo aqui. Mas aí já é filosófico demais, mas não deixa de ser verdade. Né? Não, e se você for imaginar aquele apito para cachorro que a gente não ouve e o cachorro ouve, é um exemplo claro disso. A gente não tem receptor para aquela frequência de som. Né? O ultrassom ou o infrassom a gente não consegue ouvir. Né? A gente não tem receptores. Os cães têm receptores para isso, e por isso eles ouvem. O som está lá. A gente só não é capaz de
de transformar isso em potencial de ação e interpretar isso depois. Então, tudo depende disso. Você pegar um estímulo, transformar em potencial de ação, conduzir esse estímulo até uma área capaz de interpretar isso. Feito isso, uma vez que chegou nessa área, aí sim você sente. Então, não dá para... Você não sente na pele, tá? Na pele estão os seus receptores. Você vai sentir quando isso chegar no seu córtex somatosensorial. Né? Então, aquela coisa, eu senti na pele. Não, ninguém sente nada na pele, não. A gente capta o estímulo na pele. Eu captei esse estímulo sensorial na pele e agora eu vou levar ele para um lugar para ser processado. Né? E qualquer problema nesse caminho pode levar a algum problema de percepção sensorial. Né? E aí... Então, aqui a gente tem... O computador esquece, velho. O que a gente pede para ele fazer? Deixa eu... Vai na seta aí. Vai ter que ser na seta. Tá, então, aqui é só um exemplo dos receptores sensoriais. Então, esses receptores, normalmente, eles podem estar conectados direto no axônio. Aqui, ó, é uma modificação no terminal axonal. Né? Pode ser uma terminação nervosa livre, né? Aqui é outra modificação. Ou pode ser uma célula específica. Então, normalmente, os sentidos especiais, eles têm uma célula específica, né? Um receptor, uma célula que adquiriu essa capacidade de recepção, né? E ela está conectada a um neurônio, né? Então, que vai transformar isso no potencial de ação. Tem até duas ali na visão, né? Tem. A visão, ela tem até mais, né? Ela, mais do que uma. Tem uma sequência, e aí no terceiro sai o neurônio que vai formar até o nervo óptico, né? Essa série de neurônios, né? Mas, e os mecanismos envolvidos com essas células aqui já são a maioria está bem estudada, né? A gente até discute isso quando fala de sentidos especiais, né? Aqui tem um receptor para tato, aqui provavelmente um para dor ou temperatura, e aqui aquele do pelo que faz a gente sentir, né? O pelo aqui quando você passa por cima, bem importante. Seguindo aqui é mais uma característica, né, que a gente vê, mostrando também essa coisa. Terminações nervosas livres, são esses aqui, que a gente vê a questão da dor, temperatura. Aqui do lado, tato, é um corpúsculo de Pacini esse. E aqui a gente já vê também uma célula ciliada que é responsável pela audição. Uma coisa interessante também nos receptores sensoriais é que eles vão estar sempre conectados, né? Esses receptores vão estar sempre conectados a um neurônio. E o neurônio é desse tipo aqui, ó. Né? Tem o corpo celular, desse corpo celular sai um axônio e esse axônio se bifurca. Uma extremidade vai para a periferia, né? Onde está o seu receptor sensorial, e a outra extremidade vai para o sistema nervoso central. Aí pode ser medula espinal ou até tronco encefálico. Bom, até semana passada a gente falava que tinha que começar pelo dendrito, né? Sim. Essa já é não é como uma exceção da regra, mas ela é uma característica. Esse é um neurônio que a gente chama de pseudo-unipolar. Então, os neurônios sensoriais são desse tipo. Tá? Esse corpo celular vai estar em um local do sistema nervoso central, né? Vão estar localizados em gânglios, né? Normalmente, ou na maioria dos sensoriais estão sempre em gânglios, fora do sistema nervoso central, né? Bem próximo. E aí a gente vai ter ele chegando lá. E essa extremidade está sempre no sistema nervoso central. Né? Então ele faz essa conexão, é como se ele estivesse aqui é o corpo celular, né? As extremidades, uma na periferia, captando esses estímulos, né? E a outra dentro do sistema nervoso central. Lembrando que assim, a gente fala periferia, o cara tem ideia do espaço externo, mas a gente também monitora áreas dentro do nosso corpo. Pressão arterial, por exemplo, é um outro sentido importante, inconsciente, mas o nosso organismo monitora a pressão arterial, monitora pH, monitora quantidade de oxigênio do sangue, né? A gente tem um oxímetro lá, tem temperatura interna, a gente detecta a temperatura externa, mas detecta a temperatura interna. Então a gente sabe se está com febre. Né? Então você tem um monte de receptores também monitorando essas regiões. Né? Então, são importante sentidos, isso, né? Também. Oi? São sentidos, né? São sentidos. Então, aqueles 5 sentidos, se você começa a colocar aqui, você tem barorecepção, termorrecepção. É que esses não são conscientes, né? Não. Então, a galera meio que não... deixa quieto. Mas esses aqui que a gente vai falar hoje, em grande parte, são conscientes. Né? E aí, o princípio de todos esses
estímulos, ele parte disso. Então, se você lembrar lá da conversa passada, a gente precisa de um estímulo, né? E o estímulo está sendo aplicado aqui, né, nessa figura. Essa figura você encontra em vários livros, tem várias representações dessa figura, mas esse do Silverton é uma que é bem legal. Silverton é bom de ilustração. Então, você aplica um estímulo, aqui você vê que são dois estímulos de intensidade diferente, né? O de cima menos intenso, de baixo mais intenso, e de duração maior. E aí, logo no receptor, aqui a gente está representando o receptor, você vê aquele potencial graduado, né? Que alguns livros o aluno vai ver chamando de potencial receptor, né? Aí, a gente tem esse potencial graduado, que é uma despolarização que vai ter uma proporção, você vê que ela tem uma relação com o estímulo, né? Então, mais intenso, maior a graduação, né? A despolarização, a gente está vendo despolarização da membrana. Então, quanto mais intenso o estímulo, maior a despolarização que você vê, menos intenso, menor a despolarização, e ela tem uma relação com a duração dessa despolarização com a duração do estímulo. Chegando naquele axônio lá, naquela zona do gatilho, certo? Naquela região onde a gente vai ter um monte de canal de sódio, essa despolarização, se atingir o limiar, vai gerar potenciais de ação. Então, um outro conceito que a gente viu anteriormente é aquele lance do potencial de ação. Tá vendo que todos têm o mesmo tamanho? Não importa a intensidade, né? O que muda é a frequência deles. O potencial graduado, ele é proporcional à intensidade do estímulo. Mas a partir do momento que dispara potencial de ação, é tudo do mesmo tamanho, né? Isso. O que muda é a frequência. Se você for ver aqui a frequência embaixo, ela é uma frequência muito maior. Você está vendo que está muito mais vermelhinho aqui, né? Está mostrando que eles estão muito próximos, né? Então, essa frequência ela é muito maior do que no de cima. Tá? Então, eles estão no mesmo ponto, mas eles já estão dizendo coisas diferentes. Né? Olha, esse aqui está mostrando, olha, a frequência é maior intensidade, e a duração é proporcional também. A duração dos potenciais de ação é proporcional àquela despolarização, aquele potencial graduado. Né? Então, isso já é um tipo de informação que o nosso sistema nervoso consegue entender. Intensidade e duração do estímulo. Né? É o tapa meu com o tapa do Brock Lesnar, né? Sim. Botem no Google, Brock Lesnar. Brock Lesnar. Né? Então, aqui, ó, se você olhar aqui, né? Nesse ponto, você ainda tem essa interseção entre o potencial graduado e os potenciais de ação sendo gerados. A partir daqui, na sequência, a gente vai ter apenas potenciais de ação, né? Então, uma vez que o potencial de ação foi gerado, ele vai propagar aí até o terminal axonal, né? Lá no sistema nervoso central, e aí a gente vê uma relação agora que passa a ser não de potencial de ação, mas de neurotransmissores liberados. Quanto maior a frequência, maior a intensidade, mais neurotransmissores são liberados lá, esse processamento continua. Então, essa linguagem, ela tem essa continuidade. Certo? Então, essa figura, assim, ela é bem interessante, e isso serve para qualquer estímulo sensorial. Então, a intensidade se traduz em frequência. E o tempo do estímulo se traduz em quantidade. Não em quantidade, você pode ter uma quantidade grande numa duração menor. O tempo é tempo, então, né? O tempo é tempo. É o tempo que inicia e termina o estímulo, né? Ele vai iniciou o potencial de ação, parou o potencial de ação, parou a informação. Então, o tempo é traduzido como tempo de... Tá certo. Tempo é tempo. Agora, intensidade é frequência. Tempo é tempo. Isso. Né? Então, se for ver aqui, essa figura mostra a mesma coisa. Tá vendo que tem ali a mudança da intensidade aqui, ó, na figura B aqui. A1, A2 e A3, né, são mais intensos. Essa intensidade se traduz em um potencial graduado maior, né? E esse potencial graduado maior vai gerar mais potenciais de ação. Você está vendo que o início e o fim, eles têm o mesmo início e o mesmo fim. A única coisa que está mudando quando você muda a intensidade é a frequência. Você vê que você tem mais potenciais de ação aqui no mesmo intervalo de tempo. Então, você aumentou a frequência. Né? E esse aumento da frequência tem relação com a intensidade. Né? Aqui já mostra a questão da duração. Ó. Não foi aumentada a intensidade, mas alterou a duração. Essa duração tem uma relação com o potencial graduado, consequentemente, a gente tem uma alteração com, né, um aumento da duração aqui dos potenciais de ação.
né? Então, se você pegar um estímulo, pense aí em qualquer estímulo que você quiser, como tapa, por exemplo, né? A gente vai ter já dois componentes dessa informação sendo possíveis de ser compreendido pelo sistema nervoso central: intensidade e duração, início e fim, né? E o quanto foi intenso isso, né? Para o tato, dor, temperatura, você já consegue perceber isso. É a linguagem, né? É a linguagem. Mesmo jeito que, tipo, sequência de nucleotídeos é a linguagem que o ribossomo entende para fazer uma proteína. Você tem uma linguagem elétrica, Isso. eletroquímica, né? Eletroquímica, que transforma, tipo, intensidade de luz em informação eletroquímica. Intensidade de um estímulo tátil em informação eletroquímica. Isso. Isso é uma das coisas, por exemplo, sabe quando você está num dia muito claro, que você enxerga melhor? Tem mais estímulo, é um estímulo mais intenso, então você consegue, diminuiu a luz, a gente enxerga a luz. Diminuiu a luz no escuro, você já não enxerga tão bem. A informação está chegando com menos intensidade e você tem menos estímulo, né? Aqui é uma outra conceito importante, é que quando você aplica um estímulo, e aí você pensa que você tem os receptores espalhados, pensando em tato agora por uma região da superfície cutânea, né? Então, o receptor que vai ser mais estimulado é aquele mais próximo do estímulo, né? Aquele que vai ser estimulado com maior intensidade. À medida que você se afasta do estímulo, você vai ter receptores sendo estimulados com menor intensidade. Então, você vê aquele código de intensidade, né, do receptor, e aí os potenciais de ação. Então, esse neurônio aqui vai ser o neurônio que vai te dizer que olha, eu estou levando numa frequência maior. À medida que vai diminuindo a frequência, isso te ajuda, por exemplo, a localizar esse estímulo na superfície cutânea ou em qualquer outro lugar, né? Porque eu sei que naquele neurônio ali, de onde vem a maior frequência, é onde está mais próximo do estímulo. E à medida que a frequência diminui, eu consigo mapear e por eliminação, perceber de onde ele está partindo, né? Então, esse é de forma bem simples, isso tem um pouco mais de complexidade, né? Mas existe uma relação entre a origem do estímulo e a ativação desse receptor ali mais próximo, né? Então, isso também te ajuda a uma outra informação sobre o estímulo, que é a localização, né? Você já começa agora, você já consegue intensidade, duração e a localização, aonde ele está sendo aplicado. Você consegue fazer isso aqui e saber, está lá na ponta do meu dedo indicador da mão direita, né? Quanto mais receptor, provavelmente mais preciso isso. Que é um dos experimentos, né? Dos problemas que a gente tinha antigamente. Em certas partes do corpo, você consegue ter uma localização muito melhor que em outros. Justamente pela quantidade de neurônio que tem ali, né? Isso. Né? O grau de inervação de uma região tá relacionado com a sua capacidade de precisão, né? De detecção de estímulos naquele local. Né? E isso serve para tudo também. A gente fala aqui de tato como um exemplo mais fácil do aluno perceber, mas isso serve para praticamente tudo que a gente fala de sensorial. Uma outra característica dos receptores, se a gente olhar aqui, né, você vê que aqui são aplicados dois estímulos idênticos, né, com início e fim, e intensidade semelhante aqui, né, e você vê que os receptores agora, né, eles têm potenciais graduados de maneira diferente. Você vê que aqui a gente tem um potencial, né, você gerou o estímulo, você tem uma despolarização e esse potencial graduado ele dura o tempo do estímulo, né, ele mantém ali, ele tem um pico logo no início, mas depois ele mantém ali esse potencial graduado por um tempo, e isso, como a gente espera, ele vai ter essa quantidade de potenciais de ação aqui, que tem relação direta com a despolarização. E um outro tipo de receptor, por característica, o que ele vai fazer? Se aplicou o estímulo, ele dispara, né, ele tem um potencial graduado, ou seja, isso vai se relacionar a uma série de potenciais de ação, mas depois ele para de responder, né? E aí ele vai responder quando? Quando esse estímulo cessar. É como se eu tocasse aqui, ele responde no início e responde no fim, né? Então ele é importante para pegar estímulos que têm início e fim muito próximos, né? Então ele vai responder apenas no início e fim. Ele não acomoda, né? Hã? Ele acomoda.
Ele acomoda, ele se adapta, né? Normalmente eles têm, então são chamados de receptores de adaptação rápida. Responde no início, daqui a pouco ele se adapta e depois ele volta a responder no fim. A gente percebe óculos, isso, né? por exemplo, com a roupa, a gente não fica sentindo a roupa o tempo inteiro. Agora que eu falei, a gente volta a perceber isso, né? Mas tem essa adaptação, ela é importante e, por exemplo, para o tato, é muito importante esses receptores que conseguem detectar início e fim do estímulo, mais do que a continuidade, certo? O tato, se você for ver, você tem o tato que a gente sente, ele é a composição de 4 receptores trabalhando juntos. Você tem 4 receptores fazendo coisas diferentes, trabalhando junto, e aí a gente tem o nosso tato, certo? Então, por exemplo, eu tenho um receptor para detectar continuidade do estímulo, mas tem um que é para detectar textura. E textura é muito esse início e fim rápido, sabe, de um estímulo. Você está passando a mão sobre alguma coisa que tem textura, né, uma parede, alguma coisa que não é tão lisa, essa irregularidade é como se você estivesse tendo início e fim de vários inícios e fins de estímulos ao mesmo tempo, né? Então mais áspero, bate mais no receptor, mais início aquela e fim. irregularidadezinha vai sendo mais lisinho, não bate tanto no receptor, né? E aí você consegue perceber textura, essas coisas, né? Graças a essa composição desses receptores, né? Isso é um outro conceito importante, né? Que quando você tem, se eu pegar esse mouse aqui para segurar, né? Só de segurar aqui com os estímulos sensoriais cutâneos, a gente consegue saber, por exemplo, textura, forma dele, peso, e aí a gente tem os receptores musculares, a propriocepção ajudando, né? Então, o que os meus sentidos fazem nesse momento é decompor isso. Cada receptor está captando uma informação desse objeto, temperatura, eu sei também, né? Então eu consigo captar várias informações, temperatura, textura, peso, né? Isso vai seguir por caminhos diferentes até o meu cérebro, e lá eu junto tudo e eu consigo perceber esse mouse. E se a gente for levar mais à frente, eu consigo enxergar ele com outros receptores que estão detectando aqui a forma dele, cor, tudo isso, né? Então, se você monta todo mundo externo. Tudo isso, e segue cada coisinha, ele é decomposto. Se você chacoalhar, faz barulho, né? Ó. Você vê chacoalhando, você sente o trenzinho batendo lá dentro e você ouve o trem batendo, né? Isso. E eu preciso que isso chegue no meu cérebro e você una isso de uma forma muito, muito correta, porque senão eu não vou perceber que o que eu tô vendo é o que eu tô tocando e é o que eu tô ouvindo. Eu não vou associar isso a um único objeto, certo? Eu preciso em algum momento isso ser processado e daqui a pouco reunido como um mouse preto, que tem o sonzinho, né? Então, o sistema nervoso, ele faz isso, né? Ele primeiro detecta cada componente, processa, e depois ele vai pegar esses componentes e juntar e criar esse mundo externo. Numa outra área do cérebro, para isso, né? Que quando dá problema, dá uns problemas bem, bem interessantes também. Você perde a consciência de algumas coisas do que estão ao teu redor. Aí a mesma coisa, né? Mostrando a questão da intensidade, da adaptação deles. Você vê que ali você tem um receptor que não se adapta, né? Então ele responde o tempo inteiro que você tem estímulo, e outro que ele se adapta, né? Então responde só no início e no fim. Outro conceito importante desses receptores é o que a gente chama de campo receptivo, né? Às vezes os alunos têm um pouco de dificuldade em entender esse campo receptivo. Você vê que aqui são neurônios sensoriais, né? Então aquela característica pseudo-unipolar, uma extremidade na periferia. E o campo receptivo é a área, né? É uma área, pode ser da superfície cutânea, por exemplo, como a gente está falando do sistema somático, que quando estimulada vai gerar, né, vai causar uma alteração na atividade desse neurônio. Então, qualquer área que for estimulada... de detecção? Oi? Uma zona de detecção? Dá para chamar de uma zona de detecção. Então, por exemplo, qualquer área aqui que for estimulada, né, nessa região aqui, eu vou alterar o potencial de membrana disso e posso gerar potenciais de ação nesse neurônio rosa, né? Aqui é correspondente ao amarelo, então é o campo receptivo do neurônio amarelo, e aqui o campo receptivo do neurônio azul. Não sei se você está
vendo as cores, mas eu estou O apontando azul tá aqui. esquisito, mas estamos indo. Tá. Então aqui, e aí você vê que tem áreas de convergência. Por exemplo, se eu aplicar um estímulo aqui, eu vou ativar o neurônio azul e o amarelo. E se eu der um estímulo bem aqui no meio, é uma área de convergência onde eu aplicando um estímulo aqui, eu ativo os 3 neurônios, né? Então, claro, ativo eles numa intensidade menor do que se, por exemplo, eu ativar o rosa só aqui. O rosa ele é bem ativado quanto mais próximo está o estímulo, né? Aqui eu vou ativar os 3, mas com menor intensidade. E isso ajuda, esse campo receptivo ajuda muito na localização dos estímulos, na superfície cutânea ou até no campo visual nosso também, tá? Não, mas são 3 neurônios primários de 3 campos receptivos diferentes que estão convergindo para o mesmo neurônio secundário para subir pro Sim. encéfalo. Dá para diferenciar, então? Dá. Mesmo usando Dá. o mesmo, porque tipo, vai cair tudo no mesmo. Vai cair tudo no mesmo, até pelo que você vai ter o seguinte aqui, ó. Esse aqui, ó, tá vendo que quando eles se somam, você tem uma linha em volta aqui? Esse é o campo receptivo do neurônio secundário, tá? Essa é apenas uma das possibilidades que a gente tem, tá? Tem um outro slide, eu acabei não colocando aqui, porque eu fiquei preocupado da explicação ficar muito complexa, mas é o seguinte, existe uma coisa que está relacionada a esse neurônio que ele recebe também, por exemplo, vamos imaginar que a gente deu um estímulo no amarelo, certo? Aqui, vamos pegar aqui, que pegou o amarelo e o azul, essa figura não está boa, mas pegou o amarelo e o azul, mas está mais próximo do amarelo, certo? Então, o amarelo ele vai ser o principal estímulo excitatório. O azul, ele vai ter interneurônios inibitórios que vão regular isso aqui. Então, o estímulo do azul não fica tão intenso, certo? Do neurônio. Eu acho aí o secundário faz a matemática e já sobe, então, meio determinado a localização do estímulo. Isso. Essa é uma das possibilidades. Uma outra possibilidade que a gente tem é que a gente tem neurônios que mantêm essa relação de 1 para 1. Eu tenho um neurônio sensorial que vai levar informação para um neurônio secundário e isso vai ser mantido. Então, isso mantém a precisão. Aí certinho, né? Você tem essa relação de elas vários... Elas sobem separadas, né? Mas você tem a figura no Silverthorne mostrando isso. Isso. É que tem uma outra figura que mostra bem essa questão que a gente chama de inibição colateral. Quanto mais próximo... é o lance do dedinho na quina. Você tá andando e bate o seu dedinho do pé no móvel da casa. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você dá com o dedinho no móvel da casa? De você esfregar lá. Você agarra o dedinho com a mão e tenta esfregar ou fazer assim. Porque aí é o mesmo secundário que sobe a informação da dor e do tato que você tá fazendo ali na hora. Mas aí o outro sobe uma informação menos intensa. Não, mas aí já é um outro processo. Que tem que chama de... Inibição secundária, inibição... É teoria da comporta espinal essa aí. Mas... E ainda é uma teoria até hoje. Mas o lance aqui é o seguinte, é que quanto mais próximo do estímulo original, né, quanto mais próximo do centro do estímulo, esse neurônio que tá sendo estimulado ali, ele vai ser praticamente só excitatório. E à medida que você vai afastando, além desses neurônios terem uma intensidade menor de despolarização, né, eles vão ter conexões inibitórias com esse neurônio. Então você acaba centralizando essa resposta. Tá? Uma outra coisa que acontece é que assim, a gente tem aqui esse neurônio secundário, mas próximo a esse neurônio secundário, você vai ter um outro neurônio secundário, onde os neurônios que chegam para ele também estão nesse bolo aqui. Tá? Então, você tem muitos neurônios primários chegando nesse campo receptivo. É que aqui a gente não vai... Você não imagine que a sua pele vai ter só 3 neurônios numa área desse tamanho. Aqui você vai ter, centenas de neurônios captando um monte de informação, principalmente se a gente pegar a ponta dos dedos aqui. Então, vários desses estão chegando a vários neurônios secundários, né, ou neurônios de segunda ordem. Então, o que a gente vai ter como resultado de uma estimulação aqui são padrões de respostas de vários neurônios secundários. E o nosso córtex, ele lê esses padrões. Então, dentre esses neurônios secundários, vai ter um mais estimulado, um menos estimulado, um pouquinho de nada estimulado, e essa leitura que vai te dizer, olha, veio desse mais estimulado.
E desse mais estimulado, junto com esse, você aponta aquele ponto mais preciso. Claro, se você perde se você diminui essa inervação, você vai ter uma coisa mais próxima dessa aqui. E aí, quando você tem uma coisa mais próxima dessa aqui, você perde resolução. E aí sim, se eu der um estímulo aqui nesse vermelho e um estímulo nesse azul, de mesma intensidade, eu não vou conseguir, por exemplo, que esse neurônio aqui se entenda isso. E aí você não consegue distinguir, por exemplo, a distância entre dois pontos, que é aquele experimento nas costas. Né? Então, se você, por exemplo, pegar dois lápis, né, e aponta um aqui e um aqui, isso vai gerar uma única resposta desse. A gente vai ver isso, eu acho que tem um slide mais à frente mostrando isso. Então, assim, essa resolução ela está relacionada, assim, com a quantidade de neurônios que você tem, né, de primeira ordem, de segunda ordem. Né? Então, tudo isso se soma como informação. Né? Então, você tem várias possibilidades. A conexão de 1 para 1, que acontece, mas não é a coisa mais comum, e a outra é essa sobreposição de muitos neurônios, muitos receptores, né? Então, uma região ricamente inervada, você vai ter uma riqueza de informação sendo captada e sendo passada para neurônios de segunda ordem. Então, aqui a gente está vendo apenas o exemplo de um, só para ver a questão do campo receptivo, né? Mas essa sua pergunta é importante, porque quando chega aqui, a gente vai ter o mesmo neurônio. Então, o estímulo do rosa, ou do azul, ou do amarelo, não vai ser esse neurônio de segunda ordem que vai fazer essa distinção. Tá? Ele vai te dizer, olha, aconteceu um estímulo nessa área toda aqui. Né? Mas ele não consegue mapear. Mas agora, se tiver um do lado aqui, captando um pouquinho mais de informação, você vai ter dois de segunda ordem ativados, e assim. Quanto mais informação, mais torna o troço mais preciso, né? Se você olhar para o cérebro, você tem neurônios no cérebro que pegam, você der estímulo em metade do seu corpo para baixo, ele ativa. Ou seja, é um neurônio que qualquer estímulo da cintura para baixo, ele está sendo ativado. Tem neurônio em qualquer área do corpo que você ativar, ele está sendo ativado, dado o grau de convergência que tem sobre ele. Agora, tem outros que são muito específicos, são pontuais. E aí você tocou num único ponto, você moveu para o lado, ele já não responde mais. Então, você tem essas duas possibilidades no corpo. Neurônios que respondem a uma área muito ampla, muito grande, né? Normalmente são o lado esquerdo ou o lado direito, né? E outros que são extremamente específicos. Isso quando você já está lá no neurônio, lá no córtex, né? Em área já de processamento. Então, você tem todas essas possibilidades. O legal do sistema nervoso é isso, você tem muita possibilidade de análise. E cada dia se acha coisa nova também. Cada dia você acha coisa nova. Né? Então, aqui só para mostrar nessa figura, né, que você tem aqui uma superfície cutânea, uma grande gama de receptores. Né? Esses receptores eles vão chegar pelo neurônio, né, vão pegar, uma vez estimulado, eles seguem por um neurônio. Né? Então você tem agora na forma de potencial de ação, né? Ele está sendo conduzido e vai chegar no sistema nervoso central. Está aqui o corpo celular dele, que fica nessa região da medula espinal aqui, né? Gânglio da raiz dorsal. Então toda a informação sensorial, né? Toda a informação sensorial somática que a gente capta da periferia, ela vai chegar na medula espinal por essa região aqui, ó, por essa raiz dorsal, e ela entra pelo corno dorsal da medula espinal. Voltemos aos cornos. Esse corno é o primeiro a saber. Chegou nesse corno aqui. A informação foi dada lá, chegou nesse corno aí. Sempre, informação sensorial entra pelo corno da raiz dorsal. Uma coisa que sempre me deixa muito impressionado é que, assim, você pega o fone e você larga aqui, daqui a pouco ele embolou. Isso aí, cara, é um sistema nervoso, ele é extremamente organizado anatomicamente. Ele corre pelos mesmos caminhos em todo mundo, do mesmo jeito, né? E dá para a gente poder... percebendo isso, a gente consegue entender, por exemplo, aonde está uma lesão de acordo com a sintomatologia neurológica do paciente, por exemplo. Né? Então, aquela superfície cutânea, né, esse neurônio vai entrar pelo corno da raiz dorsal. Então, se você tiver uma lesão aqui, ó, você vai ter perda sensorial dos estímulos somáticos. Mas você não vai ter perda da parte motora. Por quê? Porque a parte motora ela sai aqui, ó, do corno ventral ou corno anterior.
Tá? Aqui a gente chama de corno dorsal ou corno posterior. Depois a gente vê por quê. Né? Mas nos livros de anatomia, a gente vai chamar, os alunos vão encontrar muito chamando de raiz posterior ou raiz e corno posterior. Né? Nos livros de fisiologia, a gente usa muito a raiz dorsal ou corno dorsal da medula espinal. Né? Então, essa questão de dorsal ou posterior e ventral e anterior, elas têm essa distinção nos livros. Daqui a pouco a gente vê por quê, né? Mas vai ficar bem claro. É um negócio... Não, mas faz todo sentido, né? E aí, assim, uma coisa que é importante, às vezes o aluno me pergunta, professor, eu li esse nome no livro de anatomia. Qual o nome é o certo, cara, do livro de anatomia? Porque o livro de fisiologia, ele é um livro de fisiologia, então às vezes a gente está usando generaliza um pouco, né? E a gente usa uma nomenclatura que às vezes está atrasada. A gente precisa mudou no livro de anatomia, a gente precisa de um tempo para que a gente aprenda que mudou e mude nos livros de fisiologia. Então, você pode ver, por exemplo, que aqui essa figura que é de um livro de fisiologia está com medula espinhal e não medula espinal, né? Então, são coisas desse tipo que às vezes Mas peraí, não pode mais espinhal? Não, achei que os dois eram certos. Não. Então é isso que eu falei. Se você, na dúvida, vá no livro de anatomia. Vá no livro de anatomia. É espinal, então. Espinal, medula espinal. Né? Então, os anatomistas, eles não são muito pode duas coisas, não. E aí eles trabalham bastante para mudar isso, porque senão vira uma bagunça daqui a pouco, ninguém mais sabe o que é o certo. Então, a impressão que eu tenho é que a hora que já tá tudo com o nome certinho, eles voltam trocando. Não, mas tá melhor. Eu acho que hoje em dia os nomes estão bem melhores. Porque tinha umas coisas que eu não conseguia aprender, eu consegui só aprender depois que mudaram. Né? Então aqui é a mesma coisa, né? Aquela relação da pele. E aqui é legal porque mostra aqui, ó, a questão do corno da raiz posterior ou da raiz dorsal. Tá vendo? E aqui, se você olhar, ó, tem neurônio aqui, ó, de temperatura e dor, né? Neurônio mecanorreceptor, que é o de tato, e os próprios receptores. Então, todos esses neurônios que estão lá na superfície cutânea, estão aqui, ó, captando informações aqui, ó, né? Eles estão conectados, esses receptores que estão captando essas informações, eles estão conectados a neurônios e esses neurônios vão formar um nervo, tá? É um conceito importante também, saber o que é um neurônio e o que é um nervo. Parece besteira, mas às vezes o aluno mistura, diz que a informação segue pelo nervo. Não, ela segue pelo neurônio e o neurônio está dentro do nervo. Tá? O nervo é um feixe de neurônios, né? Isso, e é misto. Então, se você pegar um nervo lá e seccionar, provavelmente você vai interromper todas as... Se você seccionar aqui, ó... Cadê? O mouse parou de andar aí. Resolveu andar. Então, por exemplo, se eu seccionar aqui, ó, eu estou seccionando o nervo. Se eu seccionar esse nervo, eu vou perder a percepção de temperatura, tato, propriocepção e dor daquela região que é inervada por esse nervo, certo? E é isso. Mas quem está conduzindo as informações são os neurônios que estão ali. Então, se você cortar mais para a direita ali, você perde até o eferente, o motor, né? Se você cortar aqui, sim. Né? Então você está vendo que de bifurcação. Isso, se eu cortar aqui, então você está vendo que esse nervo ainda tem eferência. Entendeu? Tem informação indo e informação vindo, né? Indo e vindo pelo nervo, entendeu? Então isso é importante também saber, porque às vezes o cara tem a ideia de que a coisa, né? O nervo conduz o tato, não. Tem neurônios ali do tato, mas tem neurônio motor, tem neurônio temperatura, tem neurônio para dor, né? Então esse é um conceito importante. Mas lembrando, a parte sensorial entra lá pelo corno dorsal, tá? Tem uma divisão em lâminas, mas não convém a gente ficar falando disso aqui. Tá aí, ó, mostrando aí lá. Bem bonitinho, uma ampliação daquela figura, mas tá aqui, ó. Corno dorsal, corno da raiz, né? Medula espinal, aqui, ó, medula espinal, né? Os gânglios, né? O gânglio aqui com os corpos celulares aqui, então receptor para dor, temperatura, né? Aqui os mecanorreceptores e proprioceptores, chegando todo mundo no corno dorsal. Isso já ajuda o aluno a entender um pouco da via também, porque ele fala, rapaz, se é sensorial, eu já sei por onde entra, pelo corno dorsal. Então, quando ele for falar da via, olha, entrou pelo corno dorsal, beleza. É muito feio falar que entra por trás e sai pela frente? Por isso que é corno posterior, né? E anterior também.
né? Ou dorsal e ventral, né? Então, entendendo isso aqui, ó, a gente já parte para um outro conceito importante também para esses receptores, para essa parte de percepção somática. Você está vendo que isso aqui é uma raiz nervosa, né, única, que está trazendo um monte de informação. Essa raiz nervosa, se a gente olhar aqui, ó, ela está vindo de uma região da pele. Então, tá vendo aí? Esse monte de neurônio aqui, né, vai formar um nervo, e esse nervo vai seguir até a medula espinal e ele entra na raiz nervosa aqui num ponto específico da raiz nervosa. A coisa não é aleatória, né? Então, a área que inerva essa minha mão aqui, ela vai correr aqui, esses neurônios vão se seguir por aqui e vão entrar numa região... Pra juntar os dedos, né? A figura tá mostrando um dedo, mas junta todos os dedos, junta a palma da mão, junta tudo, né? Isso. Então, essas raízes, elas entram naqueles espaços entre as vértebras, né? Então, aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, cada linhazinha dessa seria essa raiz nervosa aqui, a entrada dessas raízes nervosas. Então, muito bem organizada. E aí eles fazem esse mapa aqui que a gente chama de dermátomo, que até no problema tem uma referência a dermátomo, né? Então, a gente vê que, por exemplo, e aí eles fizeram uma relação, essa figura aqui é bem legal, porque ele faz uma relação de cor. Então, você vê que aqui, ó, o espaço cervical aqui, ó, de C1, né, a C7, né, aqueles espaços intervertebrais das vértebras cervicais, as raízes nervosas dessa região são as raízes nervosas que vão inervar essa região aqui, ó, no nosso corpo. Né? Então, cada um, se você olhar aqui, depois tem uma figura melhor, né, onde está maior, mas você está vendo aqui, ó, essas áreas aqui, elas estão entrando aqui na região do espaço cervical, da medula espinal. A região torácica, ó, né, em azul, essas áreas, as raízes nervosas inervam essa parte do nosso tronco, e assim, sucessivamente, né? Aqui a parte rosa, a parte lombar, né, das pernas, né, e a sacral, né, a parte posterior da perna, e a parte dos órgãos genitais. Se você tiver algum problema, algum pinçamento, uma hérnia, né, de disco, alguma coisa que pince uma raiz nervosa dessa, normalmente o comprometimento sensorial vai ser nessa área aqui, referida, na área que os neurônios inervam. Então, por exemplo, se eu tiver um pinçamento da região, por exemplo, lombar, né, uma hérnia lombar lá, normalmente o comprometimento, você vai ter uma perda sensorial na perna. A perna fica dormente. Pô, minha perna está dormente. O que está acontecendo? Muitas vezes é um pinçamento, muitas vezes não, mas pode ser, né, um pinçamento, né, nessa raiz nervosa. E aí a informação tá comprometida no meio do caminho, né, e aí você tem esse comprometimento aí sensorial. Pode doer, pode ficar dormente, dependendo do grau de compressão, você pode ter algumas dessas coisas, né. Então, a famosa essa segmentação é resquício evolutivo, né? Vem lá de Anelídeo, sei lá de onde. Tudo quanto é bicho é assim, né? E eu acho que, se eu me lembro bem, a próxima figura vai mostrar essa questão do resquício evolutivo. Porque você olha essa distribuição, parece que tá uma bagunça até. Né? Esse verde atrás, o rosa na frente. Mas se você bota a gente na posição quadrúpede, a coisa fica... Não, só bagunça um pouco na parte cervical, porque é o normal dos primeiros segmentos do bicho se fundirem para formar a cabeça e o encéfalo. Tipo, mosquito é assim. Então, tudo quanto é bicho é desse jeito. Os segmentos mais anteriores, mais cervicais, eles se fundiram evolutivamente formando um sistema nervoso mais elaborado. Sim. Diferente, por exemplo, de minhoca, que não teve fusão, e cada segmento é tudo igualzinho, né? Aí, se cada segmento tiver uma perninha, é uma centopeia. Sim. Olha, quando eu era biólogo. Né? Então, assim, esses dermátomos, quando você coloca, né, a gente na posição quadrúpede, as linhas ficam mais sequenciais, né? Então fica mais alinhado, né? Mas é só para... Isso é importante, né, na clínica, principalmente, esses dermátomos, porque dependendo da área onde a pessoa diz que está tendo alguma lesão, alguma dor, né? Principalmente o pessoal da fisioterapia usa bastante, né? Então você está sentindo uma dor no braço, às vezes é um pinçamento de cervical, né? Por que isso? Por conta dessa relação com os dermátomos, né? Fraqueza, né? De não estar conseguindo fazer força, pode ter algum comprometimento. Então, conhecer essa relação entre as raízes nervosas e os dermátomos, né, é importante por conta disso.
Até para você pedir os exames na localização correta, né? Você não vai... Quando o cara não sabe, o cara faz o quê? Rapaz, pega Ressonância magnética de corpo inteiro. de corpo inteiro. Acha vamos tudo, até o que não quer, né? Até o que Aí não tem nada, acha. né? Acha. Mas né, Por que não tem alguma coisa errada em algum lugar, né? Quando o cara é bom, o cara pede o exame só para confirmar, né? Brincando, mas pede o exame já mais apropriado, mais localizado, né? Não vai bater, escanear o cara de ponta a ponta, né? Para ver isso. Então aqui você vê, e aí você vê aqui aquela relação também, porque que a gente chama de dorsal, né? Então aqui, ó, agora aquela raiz que é posterior, ela virou dorsal, quando você fica na posição quadrúpede. E o que é anterior fica ventral. E por que os livros de fisiologia, então, usam mais a nomenclatura dorsal e ventral? Porque, normalmente, os estudos fisiológicos são feitos em ratos. Então, então, a linguagem dos livros de fisiologia, eles estão muito associados a informações que vieram de artigos feitos em ratos. Então, a gente usa muito corno dorsal, corno ventral, e nos livros de anatomia, por exemplo, né, anatomia humana, você vai ver corno posterior e corno anterior. Mesma coisa, tá? Mas tenham isso em mente para não achar que tem dois tipos de cornos, né? Dorsal e ventral. Essa figura aqui ela ainda mostra a questão das lesões, então ó, a altura da lesão cervical e a consequência, né? Que é interessante, mostrando essa relação com os dermatos. E aí a gente entra... Esses são conceitos bem gerais, tá? Em relação a esses dermátomos, por exemplo, estão relacionados a dor, temperatura, tato, propriocepção, tudo isso está relacionado a isso. Aquele conceito dos receptores também é um conceito bem amplo, né? Que a gente pode pegar e estender isso aí, inclusive para visão, audição, gustação e olfato. Né? Mas aí a gente vai falar algumas coisas específicas, por exemplo, as vias. Então, falando do tato, né? E os receptores, quais são, como é que eles funcionam, coisa rápida. Até porque eu acho que já está ficando grande, certo? Então aqui, deve estar batendo 1 hora já. Já. Então aqui a gente tem aí os receptores táteis, né? Os principais. Eu acredito que existem lâmina deles até no laboratório lá, né? Mas os principais aqui a gente tem Pacini, que é esse aqui encapsulado, ó, você vê que é uma estrutura encapsulada, Messner, né? Merkel, aqui, e Ruffini. Esses 4 são os principais táteis, é os que vocês vão achar nos livros. A gente ainda tem o receptor do folículo piloso, tá? Mas os táteis são esses aqui, Pacini, Messner, Ruffini e Merkel. E essa terminação nervosa livre, ela é para temperatura e dor, basicamente. Tá? Então, os de tato a gente vai falar principalmente desses. Pacini, Messner, Ruffini e Merkel. Então, você vê que são terminações nervosas que receberam adaptações. E essas adaptações estão relacionadas ao tipo de estímulo que eles conseguem detectar. Né? Então, tem uma relação direta entre a estrutura e a função, como a gente fisiologia inteira. Já sabe para muita coisa. Fisiologia inteira. Né? Então, olhando para esses receptores, né? Então você vê que aqui, ó, os de Messner e Merkel, eles são bem superficiais, se a gente olhar um corte da pele, né? Então eles estão bem superficiais na superfície cutânea. E isso está diretamente relacionado ao campo receptivo. Eles estão muito próximos do estímulo. O campo receptivo deles, né, é um campo receptivo pequeno, né? Já os corpúsculos de Pacini e Ruffini, então eles são mais profundos. Por conta disso, eles apresentam campos receptivos maiores, eles não são tão precisos na detecção da localização do estímulo. Né? Então, eles têm campos receptivos maiores. E aí a gente vê um outro lance aqui, né, que quando o aluno já entendeu a questão de adaptação do receptor, ele já consegue olhar essa figura aqui, né, se ele entendeu lá a explicação inicial, e se ele entendeu isso no tutorial, ele vai olhar isso aqui e vai falar, rapaz, então Messner é um receptor de adaptação rápida. Sim, ele responde no início e no fim do estímulo e o campo receptivo pequeno. E a gente tem aqui o Merkel, que é um receptor de adaptação lenta e campo receptivo pequeno. Né? Por outro lado, a gente já tem agora aqui, ó, Pacini, campo receptivo grande e adaptação rápida. E o Ruffini, campo receptivo grande e adaptação lenta. Então você vê que a gente conseguiu agora
juntar todas as possibilidades entre a relação entre campo receptivo e a adaptação desses receptores. Tudo isso para o tato, certo? Para ver o grau de complexidade. Então, se você toca, se eu peguei esse mouse aqui agora, qual receptor eu estou estimulando? Todos eles. Né? Eu consigo estimular esses 4 receptores, segurando ele aqui, provavelmente. Né? Cada um passando uma informação diferente, você entende o objeto inteiro. E se eu deslizo minha mão sobre ele, certo? Eu começo a ativar mais ou menos alguns receptores. Então, o tempo que eu estou segurando aqui, a permanência do contato, os receptores de adaptação lenta conseguem me dizer isso muito bem. Quando eu deslizo aqui, os de adaptação rápida passam a estar mais ativos. Né? Então, esse conjunto de respostas vai te dar essa riqueza de detalhes que a gente consegue com o tato. Né? Então, quanto mais receptores, mais características de um estímulo você consegue detectar. Né? Isso é bem legal. E depois você precisa juntar isso tudo aí para fazer sentido, né? Então, por exemplo, quando você vê o cara que lê braille, né? O deficiente visual, quando ele lê braille, é impressionante, né, para a gente, né? Então tem plasticidade, né? Treinamento. Treina, né? Isso, né? Então tem tudo isso associado, né? E fora o aprendizado da leitura, né? Porque ninguém, basicamente, já não nasce, tem que aprender tudo isso, né? Mas esses receptores, eles são extremamente importantes para isso. Aqui é aquele lance da localização do estímulo, então 2 regiões, né? Eu vou pedir também para os meus alunos fazerem esse experimento, né? Então, se você apontar 2 lápis numa região cutânea muito inervada e de campos receptivos pequenos, né? Então, você vai conseguir, por exemplo, né, na imagem de cima, você vê que o lápis 1 está ativando o neurônio azul e o lápis 2 ativando o neurônio vermelho. Então, são 2 neurônios levando informação para o cérebro e aí você consegue diferenciar, né, a origem deles. Aqui já numa outra região, eles dizem que é no braço, você aplicando a mesma distância, né, os 2 lápis na mesma distância, o mesmo estímulo, porém como a inervação ela é menor, né, você tem menos neurônios, o grau de inervação dessa região é menor, você vai ter um neurônio único se ramificando e inervando uma grande região ali, uma região um pouco maior, e aí o estímulo do lápis 1 e lápis 2 vão ativar o mesmo neurônio. Então, provavelmente você vai ter uma maior intensidade, mas todo o estímulo seguindo pelo mesmo neurônio aqui. E aí o seu cérebro não consegue distinguir, por exemplo, que são 2 lápis, né? Ele vai entender como se fosse um estímulo único maior. Algum comentário, coisa? Eu sei que você gosta desses experimentos. Eu adoro. Se não me engano, a gente faz naqueles experimentos. Era assim, botar as canetas no braço. Aqui é braço? Aqui é antebraço, né? Não, ao contrário. Antebraço. Aqui é antebraço. Então, colocar as canetas no antebraço e tentar contar quantas tem. E colocar na palma da mão e tentar contar quantas tem. E aí você coloca no dedo também. Coloca nas costas, então é difícil pra caramba. Né? Então Mas é isso, mais neurônio, mais informação mais detalhada, mais precisa. Bem isso. Pronto, aí a gente chega na via, que é o terror dos alunos, é o terror de um monte de gente, ninguém gosta de via, tá? Mas essa via do tato é uma via bem, você acha, bem descrita, né? Então essa é a chamada de via da coluna dorsal. Então, uma das coisas, vamos começar com o estímulo na ponta do dedo, você dá um estímulo na ponta do dedo, né, você vai ativar os receptores e tal, e aí esses receptores estão associados a essas fibras aqui, chama a beta, tá? São fibras mielinizadas, então a condução é rápida desse estímulo. Vai entrar por onde? Raiz dorsal, corno dorsal da medula espinal. Esse neurônio, uma vez que entrou, a primeira coisa que ele vai fazer é cair na substância branca, e aí ele sobe por essa região aqui, ó, pelo corno dorsal. Pelo corno dorsal não, pela coluna dorsal. Essa parte branca aqui chama coluna dorsal, que aqui está em azul e verde. Tá? Eu botei as duas aqui em azul e verde. Em azul porque a gente está do lado esquerdo. Então, aquela informação do pé, ela vai seguir aqui, ó, pela parte esquerda da medula espinal, na substância branca. Só cruza lá em cima essa daí, né? Só cruza lá em cima. Tá? Não fez sinapse, só entrou.
O neurônio entrou na medula espinal, corno dorsal ele não fez nem sinapse, ele entrou e já... Ele nem faz sinapse, o mesmo neurônio que vem do pé, ele sobe. Sobe. Eu achei que tinha uma sinapse ali para pegar o ascendente. Não, ele já pega e sobe. E sobe, Imagina o tamanho desse axônio, né? Você imagina que esse axônio, eu brinco com meus alunos, isso na gente, mas, por exemplo, na girafa é assim. Então esse neurônio, ele tá lá no pé da girafa, ele entra na medula espinal dela e sobe. Sabe onde A ele vai primeira fazer? sinapse dele é no tronco cefálico? Lá no tronco cefálico. Então você imagina o tamanho desse neurônio numa girafa. No tálamo? Não. Não. No bulbo, lá no bulbo. Primeira na pirâmide, quando cruza. Lá no tronco cefálico. Não é pirâmide não, calma aí. Não. Pirâmide é quando a gente for falar de movimento. Mas a gente vai seguir aqui. Tá. A gente tá pensando na gente. Pega aqui um cara que tem 2 metros, vai pegar na ponta do dedão dele, entrou... Até no começo da cabeça. Isso, medula espinal, e aí ele entra pela parte medial aqui, ó. Ele vem nessa parte medial aqui, ó, da medula espinal aqui, né? Os neurônios. Então, neurônios do membro inferior, eles vão ganhando esse caminho pela parte medial da medula espinal. E aí formam o que a gente chama de fascículo grácil. Então, fascículo grácil... Essas regiões pintadas nessa secção de medula aí da direita, é tudo região ascendente, né? Isso. É que cada tipo de informação sobe por um lado, por um esquema. Isso, então, no caso, essa de dor de fibra A beta, ela sobe por aí. De tato. Não é dor, é tato. Não, tato. A beta, tato. É que parece que o negócio tá batendo na cabeça do dedão ali. Não, só tá tocando. É só, ou como dizem que tá topando. Tá topando no dedo. Topando ali. Só assim, um toquezinho leve, tato. Tá? Então sobe, coluna dorsal, e aí membros inferiores, todas as informações dos membros inferiores vão formar o que a gente chama de fascículo grácil. Então, fascículo grácil, se a gente olhar aqui, não sei se você tá vendo que aqui, ó, só tem o grácil aqui embaixo. Ó. Tá vendo? A coluna dorsal ainda não aí tem junta com o outro lá em cima. Ele não tem aquela divisãozinha que você vê lá em cima. Tá vendo? Aqui só tem grácil. Aí vai subindo. Aí chegou aqui, ó, estímulos aplicados na mão. Ativa neurônio beta, corno dorsal igualzinho. O neurônio entrou, subiu. Só que ele já não tem. Você já formou o grácil ali. Ele vai entrar do lado. Já tem uma via ascendente pronta. Ele vai formar outra do lado. Vai formar uma nova via aqui, ó. Mais lateral. Não medial, mas um pouco mais lateral. E aí eles formam um outro fascículo. Porque pensa, as informações do braço aqui, ó, tá vindo muito neurônio. Então você vai precisar de espaço. Não junta no mesmo fio, já tá vindo um fio grosso lá de baixo. Isso. Ele faz um outro fio do lado e sobe 2 fios. Isso. Que é o que a gente chama de fascículo cuneiforme. Tá? Então tá aqui, ó, tá aqui o nomezinho dele aqui, depois os alunos olham no livro isso com calma também, porque a gente fala rápido, às vezes não dá tempo. Mas vai ter o grácil e o cuneiforme. Grácil, então, toda a informação de membros inferiores sobem pelo grácil. Membros superiores, fascículos cuneiformes. Né? Lembrando ainda que tem aquela relação com os dermátomos, tudo. Então tá vendo que essa organização então, aí... Então, tipo, o que topar na coxa do cara, esse fascículo neurônio, grácil. ele entra no fio. Então, esses fios vão se juntando, formando esse fascículo grácil, e aí, na hora que chegar no membro superior, é que para de juntar no mesmo fascículo. Aí, o que vem dos membros superiores junta, forma outro fascículo do lado, sobe outro fio. Isso. Se você pensar na medula espinal, quanto mais medial, mais inferior. À medida que você vai subindo... Porque vai juntando do lado, né? Juntando, e aí você vai subindo e vai juntando sempre lado a lado. Certo? Então tá aqui. Aí eles vão chegar lá, eles sobem até o bulbo, e lá no bulbo eles chegam no núcleo. O fascículo grácil chega no núcleo grácil, o fascículo cuneiforme chega no núcleo cuneiforme. E a gente ainda tem as informações da cabeça que chegam pelo nervo trigêmeo. Quinto par de nervo craniano, as informações chegam pelo trigêmeo, tá? E já chegam direto no bulbo. Não precisa formar um fascículo e tal. Para chegar lá, né? Já o nervo craniano já chega no bulbo. E ele, né? O grácil no núcleo grácil, cuneiforme no núcleo cuneiforme, e o trigêmeo chega no núcleo principal do trigêmeo, para informações táteis. Até agora a gente está falando de tato. Nessa região no bulbo, agora que acontece a primeira sinapse. Então, aquele lance é um neurônio mesmo, um neurônio bem comprido, com um axônio bem comprido, né? Então faz a primeira sinapse lá no bulbo. Fez a primeira sinapse,
o que vai acontecer agora, você vai ter o segundo neurônio, o neurônio de segunda ordem, esse neurônio manda o axônio para o lado contrário. Então, a informação que estava do lado esquerdo passou para o lado direito. Cruzou. Regra, sempre cruza em algum momento. Tá? A gente sempre vai ver esses cruzamentos. Tá, aí cruzou aqui, né, eles dizem forma leminisko medial, mas isso aí o pessoal do laboratório vai falar. Cruzou esse neurônio de segunda ordem, vai até o tálamo. Vamos devagar com os nomes aí que tá... Ah, tá, desculpa. É bom até você dar essa segurada aí. Então, mas esses neurônios de segunda ordem, né, eles vão pegar os axônios dele e vão enviar, né, esses axônios vão cruzar para o lado oposto, o lado contralateral. Então, o que estava do lado, aqui lado esquerdo, passa para o lado direito e aí sobe. Tá aqui, ó. Né? Vai pro tálamo, o tálamo manda pro córtex. Vai pro tálamo, só que no tálamo tem mais uma sinapse. Né? Então, tem mais uma sinapse no tálamo. Praticamente toda a informação sensorial dá uma passada no tálamo, faz uma sinapse no tálamo. Só o fato que não, né? Só o fato que não. Então, praticamente toda dá uma passada aí antes de ir para o córtex. É como se o tálamo fizesse a recepção das informações e falasse, ah, não, isso aqui é tato, vou mandar para tal lugar. Isso tipo, aqui é dor, vou mandar para tal lugar. Ele faz aquela redistribuição. Ele é todo dividido, de cada informação sensorial chega num lugar. Então, a informação visual chega no córtex visual que fica no lobo occipital, fica aqui atrás. Informação auditiva chega por aqui. Tá? Então, minha maneira de pensar, tentar explicar isso. Cada informação sensorial tem que ir para um lugar disso aqui. Então, todo mundo vai primeiro pro tálamo. E aí o tálamo fala, você vai para lá. Você vai para lá. Você é visual, você vai para lá. Ele direciona. Recebe os quando eu dava aula expositiva, eu brincava assim, na minha época de dar aula para enfermagem. É uma central que recebe caminhão de tudo quanto é canto do país e fala, você vai para esse porto, você vai para esse porto, você vai para esse porto. Isso. É uma central que recebe toda a informação sensorial do corpo, exceto o tálamo, olfato, e manda para o córtex que tem que ir. Então, a informação visual vai para o córtex visual, a informação de tato vai para o córtex de tato, e assim vai, entendeu? Essa era a minha maneira de enxergar, eu espero estar contribuindo. Basicamente é mais ou menos isso mesmo. Né? Então qualquer interrupção nessa via aí vai interferir na sensibilidade tátil. Inclusive, deixa eu te perguntar um negócio. Eu li uma vez que, tipo, dependendo das fases do sono que a gente tá, tem alguma fase específica de sono que desliga o tálamo. É a fase de sono profundo, que as informações sensoriais não chegam. E aí dá mais trabalho pra te acordar. Sim. Procede? Sim. E que cavalo que dorme em pé, isso funciona diferente. Porque ele dorme em pé. Então ele trava tudo ali, né? Na hora que ele desliga o tálamo, tem que travar o músculo, senão ele cai, né? A questão do sono, ele é variado para um monte de espécie, mas todo mundo dorme, até mosca dorme. Então tem isso, naquela parte mais profunda de sono, que é mais difícil de te acordar. Sim, você tem um bloqueio sensorial de entrada sensorial. Mas corta no tálamo, né, esse bloqueio. A entrada ali já é mais... não é na medula espinal. Eu li isso em algum lugar e nunca tive a oportunidade de conversar com quem entende de verdade, sabe? Não, você tem um sistema aqui todo do tronco encefálico que faz essa regulada na entrada sensorial e do sono, ciclo sono e vigília. Né? Então ele consegue frear a entrada de informações. Né? Então, faz a sinapse lá no tálamo e aí manda, nesse caso do tato, para o córtex somatosensorial primário, que já é no giro pós-central. Então você tem um girozinho. Aqui é a mesma coisa, a via é um pouco maior, mas... Né? Então aqui, ó, já aqui mostrando a relação com os dermátomos, né? Mais bonitinhos, mas não tem os nomes. Mas mesma coisa aqui, ó, primeira sinapse lá no bulbo, segunda sinapse no tálamo, córtex somatosensorial. Certo? E aí esse é o córtex somatosensorial. Então lembra que aquela coisa que eu falei da organização, que está tudo muito bem mapeado, a gente viu aqui que a parte do fascículo grácil, fascículo cuneiforme, núcleo grácil, trigêmeo, né? Tudo chegando ali. Isso se mantém no tálamo, inclusive. Tem núcleos do tálamo para receber essas regiões mais específicas. E aí e esses neurônios que vão para o córtex somatosensorial, eles também chegam no córtex somatosensorial de forma organizada. Né? Então, os neurônios que chegam no córtex, por exemplo, do pé, vão chegar nessa região, né, mais medial do giro pós-central,
e assim sucessivamente. Isso permite, por exemplo, que a gente construa o que a gente chama de homúnculo, que é esse mapa, né? Igual a gente tem um mapa que a gente abre lá, você pegou um globo terrestre, tem um mapa lá, né? Redondinho e tal, aí você tem lá o Brasil no lugar, coisa no outro, a gente tem um mapa do nosso corpo. Então tem uma representação no nosso córtex somatosensorial de todo o nosso corpo, de toda a superfície do nosso corpo, tátil do nosso corpo, por exemplo, nesse caso aqui que a gente está falando. Né? Então aqui você tem uma área que né, do córtex para o pé, para o joelho, perna. Você vê que a área destinada, por exemplo, para face e mão, ó, corresponde a quase 50% desse córtex somatosensorial. Né? Quem descobriu isso foi o Wilder Penfield, se eu não estou enganado, ele era um neurocirurgião, e para descobrir isso ele abriu a cabeça da pessoa com o cara acordado, anestesiou, né, fez as anestesias locais, mas o paciente estava acordado e ele ia estimulando eletricamente essas áreas do córtex, e aí quando ele estimulava, né, aplicava o eletrodo ali e estimulava uma área, o cara conseguia relatar, olha, estou sentindo um toque na ponta do meu dedo indicador direito, estou sentindo um toque na minha canela, com estímulos, né, na região... Isso não foi durante a guerra, não, né? Rapaz, não acredito que não. Não tem nada a ver com as paradas da guerra. Tem a data de quando ele fez esse experimento, eu preciso ver lá, mas não sei se foi durante a guerra. Eu sempre ouvi nos lugares que, tipo, durante a guerra rolavam umas paradas assim, sabe? Não, mas no caso dele foi voluntário mesmo. Eu não sei por onde passou, mas não era paciente de guerra, não, era realmente, foram voluntários. Acho que aonde eu li falaram que era um amigo, né? Não sei o qual amigo você consegue ser, o cara abrir tua cabeça, né? Mas é isso, ele fez esse estímulo, né? Ele estimulou várias áreas, né? E aí ele conseguiu mapear isso, né? Então, se você imaginar, tem uma relação, por exemplo, que se eu estimular do meu lado direito, eu vou sentir do lado esquerdo, por conta daquela... Então, isso mostrava essa relação entre o neurônio que estava lá e a detecção de um estímulo na superfície cutânea. Muito importante. E aí a gente tem esse mapa, né, que é essa representação no córtex da superfície cutânea, tem isso para dor, para temperatura. E aí a gente tem, a partir desse mapa, a gente consegue construir esse bonequinho aqui, que chama homúnculo. Né? Esse homúnculo é pegar todas essa proporção desse mapa no nosso córtex e encaixar aí para dar uma ideia da representatividade dessas superfícies, né, no nosso corpo. Então você vê que a parte de mão, boca, língua, né, é uma área bem grande do córtex que é responsável por essa detecção desses estímulos. Eu acho que agora é uma figura mostrando essa relação, tá? Ela não é a figura mais bonita do planeta, mas aqui mostrando também, ó, os núcleos lá no bulbo, o grácil, o cuneiforme e o núcleo principal do trigêmeo, que eles mantêm aquela relação, o mesmo que a gente chama de organização somatotópica, a mesma somatotopia que a gente vê no córtex somatosensorial, ele existe ao longo de toda a via. Lembra que a via tem o grácil para membros inferiores, cuneiforme para membros superiores, isso vai permanecendo, isso vai sendo mantido, inclusive no tálamo. Tá? Tem a área do tálamo que chega lá, a parte do pé, direitinho, neurônios. Então isso vai sendo mantido, né? Pesquisa do Wilder Penfield, que conseguiu fazer isso aí, mapear isso primeiro no córtex, depois outros estudos não dele foram detectando essa relação, que essa somatotopia ela é mantida ao longo de toda a via. Aí, né? Então aí tem isso aí. Deixa eu ver. A gente entra agora... Não precisa falar disso aqui agora, não. A gente falaria de... Não, só volta. Tem uma coisa legal naquela figura para ver. Você exemplificou e mostrou tudo subindo pelo meio, pela região mais medial ali, o trato ascendente mais medial. Essa figura tá mostrando, não precisa nem ficar discutindo o que é o que, mas, tipo, tem outras informações sensoriais que sobem por outras regiões da medula. Este é o exemplo. No caso, ele está colocando o receptor para dor, frio, calor, cócegas e prurido, que é coceira, não? Coceira. Então, tipo, a mensagem é essa. Você tem outras sensações vindas de outros receptores que entram na medula, tudo pelo corno dorsal, mas que sobe por outras regiões. Faz sinapse com o interneurônio subindo por outras regiões. Entendeu? Isso. Então, o exemplo dado antes
não faz sinapse, sobe diretamente por esse trato dorsal aí ascendente. Agora, pode rolar uma sinapse com o interneurônio para subir por outro lugar, que é o que está mostrando aí. Isso, só que trato aí, espinotalâmico anterior. isso, que é essa mesmo. É que essa via aí, claro, não é para o tato. Tá? A via do tato é essa que está em azulzinho aqui. Essa figura está fora de lugar. Falha minha. Essa figura está fora de lugar. Essa é dor, né? Receptores essa é para dor. dor, frio, calor, cócegas e Isso. coceira. A gente vai falar mais à frente. Então, essa aqui é a via da dor. E aí você vê que ela segue um outro caminho. Tá? Completamente diferente. Então, você consegue ter uma lesão muito específica que você só perde o tato. E a dor permanece. Ou o contrário, também é possível. Até para simplificar, porque às vezes, como a gente ficou mais tempo discutindo aquele trato ascendente, aquela forma do negócio subir, às vezes grava na cabeça de alguém falando, é tudo por ali, né? E não é. Não. Ali é só tato. Dá pra rolar sinapse com o interneurônio e subir por outros lugares. Na verdade, ali a gente estava falando de tato, mas a propriocepção é por ali também. Tato e propriocepção sobe por ali. É o que a gente vai ver daqui a pouco. Seguinte, pessoal. O que aconteceu é que a gente se passou do tempo e acabou demorando demais. A gente acabou interrompendo a gravação para fazer em outro horário. E aí, para não ficar um vídeo gigante, a gente resolveu, já que a gente teve que gravar em 2 etapas, que a gente disponibilizasse, né, um vídeo em 2 etapas. Então, aqui termina essa parte e eu já estou editando e vou upar o Papo de Tutor número 14, parte 2 de somatosensorial também. Outros sentidos somatosensorial, como dor e outras coisas. Então, fiquem aí, não saiam correndo. Vão pro próximo vídeo que vocês vão ver a segunda parte desse episódio, falou? Beijo pra vocês!